Olá, esse canal fala de poliginia bíblica, que é o costume de um homem tomar mais de uma esposa. Poliginia, que é altamente descrita e regulamentada nas escrituras sagradas. E ao contrário do que as pessoas imaginam dentro de uma tradição cristã, a Bíblia não é exclusivamente monogâmica. Existe a possibilidade poligínica dentro dos valores bíblicos. Muitos cristãos colocam a poliginia como sendo um defeito, como sendo um vício, como sendo um desvio de comportamento, o que é mentira. A poliginia não é um desvio. O pensamento monogâmico, exclusivamente monogâmico, seria sim um desvio das escrituras sagradas. Um desvio do que está relatado nas escrituras. Agora a poliginia não. Muitos e muitos cristãos, muito da teologia cristã condena a poliginia, a prática de um homem ter mais de uma esposa, como algo inadequado, como algo errado, como algo retrógrado, algo atrasado, algo primitivo, ruim, selvagem. Colocam a poliginia como sendo indigna. Isso é um desrespeito às escrituras sagradas. Isso é um desrespeito à nação de Israel e ao Deus que construiu a nação de Israel. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Messias. Jesus, que é chamado de filho de Davi. Por que ele é chamado de filho de Davi? Porque era da raiz de Davi, era da descendência de Davi que viria o Messias. Davi foi um homem poligínico. A nação de Israel recebe o nome de um homem poligínico, porque Jacó, ou Jacó, ele recebeu o nome Israel. Israel, que luta com Deus. Então, se você parar para pensar, quando você coloca um homem poligínico em uma categoria de devasso, em uma categoria viciada de comportamento, quando você declara que o homem poligínico é um homem irresponsável, um homem que não sabe lidar com a família, ele é de alguma forma, ele tem alguma discriminação contra as mulheres. Quando você enxerga a poliginia dessa forma, você está indo contra valores que existem nas escrituras. Você está colocando Davi, está colocando Jacó, está colocando regulamentações bíblicas como sendo viciadas, equivocadas. Eu já disse aqui várias vezes sobre a influência greco-romana dentro do cristianismo, a influência pagã, a influência extra-bíblica dentro do pensamento cristão, porque a monogamia vem exatamente de uma influência extra-bíblica. O cristianismo absorveu influências nesses 2000 anos aí de história. Ele absorveu influências que não são bíblicas. E por isso hoje nós temos esse pensamento viciado monogâmico. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica que está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 34, diz o seguinte, eu vou ler até o versículo 40 ou 41. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
até o 41, que é interessante só para adentrar, diz o seguinte: E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor a meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Olha só para você ver aquilo que eu estava colocando. Davi, né? As pessoas tinham essa tendência a chamar o Messias de filho de Davi, porque existe uma profecia, né? Uma direção de Deus de que o Messias seria desta linhagem. E o Messias até quebra com essa visão limitada, né? Dizendo que não poderia ser simplesmente o filho de Davi, o Messias, porque o próprio Davi o chamou de Senhor. Mas em um sentido, porque o Messias obviamente não queria que as pessoas tivessem uma visão dele limitada a uma questão humana. Ele não poderia ser limitado a ser chamado apenas de filho de Davi, né? Porque ele é o quê? O filho de Deus. Ele é muito maior do que um simples homem, né? Ele está aqui desde a fundação do mundo, né? Então, o Messias não poderia ser limitado, né? Não poderiam limitar o poder do Messias a apenas uma questão física, uma questão de descendência humana, né? Não poderiam limitar a questão do Messias apenas a esse quesito, né? A gente sabe que no sentido humano existe uma linhagem, sim, que chega até o Messias através de Davi, mas o Messias é muito superior a isso tudo, é muito superior a isso, né? Bem, interessante que os versículos anteriores, em que os fariseus debatem com o Messias sobre qual é o maior mandamento da lei, ele usa o amar a Deus acima de todas as coisas e ao Pai, né? E o seu próximo como a ti mesmo. Que desse mandamento do amor depende toda a lei e os profetas, em amar a Deus e ao seu próximo. Então, uma lei que é baseada no amor, uma lei que é baseada na comunhão entre os seres humanos, não teria uma regulamentação que ofende o casamento. Não teria uma regulamentação que ofende um princípio de casamento, de organização de casamento. Deus, como um engenheiro social, como conhecedor de todas as coisas, não iria permitir dentro da nação que ele escolheu para influenciar o mundo uma forma de casamento que é inadequada. Se Israel deveria ser exemplo para o mundo, é lógico que dentro daquelas escrituras baseadas no amor do Criador, as leis sobre casamento seriam justas. Eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás falando sobre Êxodo 21, onde uma moça é protegida, onde a mulher é protegida. Êxodo 21, do versículo 7 a 10, está claramente declarando que uma mulher deveria ser protegida em relação ao casamento, ela deveria ser tratada de maneira digna. E esses versículos falam de poliginia. Versículo 7, versículo 10 fala de poliginia. Êxodo 21, 10. Exige que o homem trate as mulheres de uma maneira igual, de uma maneira responsável. Que ele não pode ter uma segunda esposa em detrimento da primeira. Então existe uma regulamentação. E como eu já disse aqui em outras vezes nos meus vídeos, várias e várias outras situações onde homens de Deus são poligínicos,
tem mais de uma esposa, onde a nação de Israel veio a partir, né, de 4 mulheres que eram casadas com Jacó. Então não existe nenhum versículo bíblico que repreenda a poliginia, nem na antiga aliança, nem na nova. Jesus fala contra a monogamia em série, lá em Mateus 19. Porque os fariseus também perguntam a ele se um homem pode abandonar uma mulher e casar com outra. E Jesus fala que ele não pode. O homem só pode dar carta de divórcio a uma mulher se existe adultério, se existe um motivo real para aquilo. Ele não pode abandonar uma mulher e se casar com outra. E é exatamente isso que acontece na nossa cultura. É exatamente isso que acontece dentro da cultura greco-romana. O apóstolo Paulo, lá em Timóteo, lá na carta, né, que ele escreveu para Timóteo, ele diz a Timóteo que o bispo deve ser esposo, e eu vou nessa linha dessa tradução de primeira mulher, esposo da primeira mulher. Né? As traduções estão geralmente uma mulher, marido de uma mulher, esposo de uma mulher, que eu já usei aqui várias vezes, já expliquei várias vezes aqui que pode ser tanto que ele tinha que ser casado, tanto que ele tinha que ser casado com a primeira esposa, que ele não deveria ser um homem divorciado, que abandonou a sua primeira esposa. E isso combina com todo o pensamento bíblico que a mulher não deve ser abandonada. Então a Bíblia é contra o repúdio, a Bíblia é contra você abandonar uma mulher, e não contra a poliginia. Eu já falei aqui várias vezes sobre o levirato, que é quando um homem tem que tomar uma segunda esposa, muitas vezes para assumir uma viúva, a viúva do seu irmão falecido. Se o irmão dele faleceu sem filhos, ele assumia a viúva do seu irmão e gerava filhos para ser descendência daquele irmão falecido, suscitar herança. E a mulher dele, se ele já fosse casado, tinha que aceitar essa segunda esposa. Então existiam situações em que o homem se via até obrigado a ter uma segunda esposa. Ah, mas são tempos diferentes, são contextos diferentes. O contexto é diferente, mas os princípios são os mesmos. Os valores devem ser analisados. Os valores devem ser investigados. Mesmo que o contexto histórico que nós estamos vivendo seja outro, os princípios bíblicos devem ser valorizados. Se nós queremos ter uma vida pautada nas Escrituras, nós temos que valorizar princípios bíblicos de casamento. Entender o que é família, a hierarquia, no sentido, a hierarquia que existe na família. O amor, como o versículo disse aqui, um versículo que fala que a lei é baseada no amor, a lei depende do amor. A lei dos profetas. Quando você vive a lei, quando você busca obedecer a Deus e amar o seu próximo, isto é viver a lei. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, pois quem ama, cumpriu a lei. Foi assim que o apóstolo Paulo declarou. Então pegar isso, colocar a poliginia como viciada, falar que a poliginia é uma coisa errada, falou que Deus apenas tolerou a poliginia, isso é um erro grave da teologia cristã, grave. E como eu já disse aqui em outros vídeos, forma a sociedade das amantes. Porque se você tem monogamia na legislação, você tem uma conduta de amantismo. Porque essa é a natureza das coisas. Você vai ter uma cultura de amantismo, de mulheres muitas vezes abandonadas, você vai ter uma ideia de mulheres desamparadas, filhos nascidos fora de uma proteção do casamento, uma propensão à promiscuidade. Quantas e quantas vezes o Ocidente, existiram até na Idade Média bordéis regulamentados pelas autoridades, dentro do quê? De um modelo monogâmico. Então a monogamia sempre está do lado da prostituição e do amantismo. Vários problemas sociais que nós vivemos hoje são relacionados a isso. Vários. Só que isso é uma coisa tão difícil das pessoas perceberem. E para você, se você acredita nas Escrituras, acredita no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se você acredita no Deus que é Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, se você acredita nisso, você tem que ser coerente com as Escrituras. Vamos ser coerentes. Nós vivemos uma crise nos relacionamentos.
Nós temos um problema de natalidade. As mulheres não estão tendo filhos. As mulheres estão deslocadas da sua feminilidade. Existe todo um problema relacionado às famílias. Existe uma desestrutura familiar se manifestando cada vez mais. Homens e mulheres não estão se entendendo. E voltar para as Escrituras Sagradas, voltar para o conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Yeshua, voltar-se para as Escrituras vai dar força para as famílias. E inserir a poliginia como essa possibilidade vai dar mais força ainda. Traz mais valores familiares, traz mais valores do masculino e do feminino, ainda mais. Organiza mais ainda as coisas, soluciona mais problemas ainda. Nós estamos vivendo momentos turbulentos no sentido geopolítico. Nós estamos vivendo um momento singular. Várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos que entender que famílias fortes conseguem enfrentar grandes desafios. Você se lembra daquela passagem onde o Messias fala da casa feita na areia e a outra casa feita na rocha? E que a casa feita na rocha, ela sobrevive, né? Ela consegue passar pela tempestade sem ser destruída, mas a casa feita na areia desmorona. Vamos firmar a nossa casa na rocha e não na areia. A monogamia é um distanciamento de valores bíblicos de casamento. Ela sim é um desvio, a monogamia compulsória. Esta monogamia compulsória, ela sim é um pensamento desviado das Escrituras Sagradas. Não, a poliginia não precisa ser vivida por todas as pessoas, porque isso é demograficamente impossível. Mas ela tem que fazer parte das possibilidades dentro da nossa mente. Ela tem que fazer parte de uma possibilidade na nossa sociedade. Pelo menos nas comunidades religiosas. É muito importante que as pessoas entendam. Nesse mundo onde a igualdade tem destruído tanta coisa, a igualdade não é justa. A igualdade é injusta. E muitas vezes as pessoas acham que para ser justo tem que ser igual. Não é verdade. A lei é justa, a lei é santa, a lei é amorosa, a lei nos orienta. Cristo não veio abolir esta lei. Cristo não veio abolir o que tinha sido regulamentado na Torá. O povo hebreu, as leis dadas ao povo hebreu são exemplos para toda a humanidade. Esses princípios, eles são princípios eternos, santos, que nós precisamos entender. Se você acredita nas Escrituras Sagradas, se você acredita no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não coloque a poliginia, um homem com mais de uma esposa, em uma posição de desvio, de irregularidade. Entenda que a poliginia faz parte das Escrituras. E foi Deus quem a regulamentou. Poliginia já. Shalom.